Olá, alunos! Hoje a gente vai estudar aí uma segunda parte da filosofia medieval, um autor muito importante chamado Tomás de Aquino. E o São Tomás de Aquino, como a gente costuma chamá-lo, ele vai trabalhar justamente os aspectos aristotélicos da filosofia. Ele vai ser o primeiro a conseguir separar aí a fé da razão, tentando dar um sentido para essas duas formas de saber, de conhecimento. O legal do Tomás de Aquino é que ele vive num contexto extremamente conturbado na Europa, um contexto de mudanças, porque aquele mundo feudal, aquele mundo estagnado pelo qual a Europa passou, né, sua maior parte aí da Idade Média, a gente percebe que está começando a se desfazer, está começando a se modificar. E muito da filosofia do São Tomás vem justamente desse caos do ressurgimento das cidades e do ressurgimento do comércio por toda a Europa. Durante a Idade Média o comércio não deixou de existir, mas não existiam grandes centros comerciais por toda a Europa. O comércio era concentrado em algumas pequenas regiões. E agora a gente tem rotas que vão fazer uma intersecção aí, e justamente nesse lugar onde as rotas elas se unem, a gente vai ter as cidades surgindo como centros comerciais importantes. E é legal que a gente tem aí já também a gênese do surgimento da burguesia, que mais tarde vai assumir o poder na Europa, como a gente vai ver aí nas próximas aulas. A filosofia ela tem muito a ver com o momento e o lugar no qual ela se desenvolve. E talvez seja por isso que o São Tomás ele tente repensar essa relação entre fé e razão. Se o Santo Agostinho, lá no século V, ele no início do cristianismo, ele estivesse tentando pensar, criar uma mitologia, de tentar colocar ordem também no momento dele, mas ele opta muito mais pela fé do que pela razão, o São Tomás de Aquino ele traz para a gente aí uma visão aristotélica do que seria justamente aí essa relação. O Aristóteles coloca aquelas 4 causas para o ser. E o Tomás de Aquino ele vai pensar também em algumas causas, na verdade em provas, em 5 vias da existência de Deus. Ao invés de pensar na causa dos seres, ele vai pegar o ser superior, que é Deus, e vai tentar explicar aí o que seria aí provável na ideia de Deus. O legal é que ele fala o seguinte pra gente: a ideia de Deus não é autoevidente, a ideia de Deus é uma ideia muito confusa. E a gente precisa chegar nessa ideia através da razão, porque as revelações divinas, elas estão acima das revelações materiais, mas elas não se negam, elas não precisam se negar. Elas são opostas, mas elas não se negam, elas não se desfazem, elas não precisam estar em conflito. Ele consegue ajeitar as duas ideias dentro de uma ideia só. E isso é genial na ideia do Tomás de Aquino. Vamos explorar então as 5 provas, as 5 vias que ele chama da existência de Deus, para a gente tentar ver como essas vias elas se relacionam quase que diretamente com o conhecimento aristotélico. A primeira via é o argumento que ele chama argumento do movimento, e a gente vê essa preocupação no Aristóteles o tempo todo. É por isso que a gente fala, o Tomás de Aquino ele fez um aristotelismo cristão. Ele pegou as ideias do Aristóteles e cristianizou com a problemática de provar que Deus existe. E a prova dele é uma prova olhando aqui o mundo material. Ele não pede para a gente acreditar que Deus existe ou não. Ele simplesmente fala, olha, Deus existe e a prova não está num mundo superior, como Agostinho dizia, não está no mundo fora da Terra. As provas da existência de Deus estão aqui, ao nosso redor. E o legal é que ele fala do argumento do movimento, e o argumento da causa eficiente. Esses 2 argumentos aqui são muito baseados no Aristóteles, porque ele fala o seguinte: sempre existe um ser que move a existência de um outro ser. Uma coisa sempre move a outra. Mas se a gente for mapeando isso para trás, deve ter existido algum ser que gerou mudança, mas ele mesmo não foi mudado, não foi movido por ninguém. E esse ser, para o Tomás de Aquino, é Deus. Então essas 2 primeiras provas vão falar justamente disso, né? Dessa relação entre um ser criando movimento no outro ser e Deus como ser que que cria movimento nos outros seres, mas que não foi gerado por nada, né? Que se autogerou, digamos assim. Outra causa é o argumento cosmológico. No argumento cosmológico, o Tomás de Aquino ele questiona como as coisas são. As coisas são como elas são, mas elas poderiam ser completamente diferentes. As coisas, elas têm uma, digamos assim, uma forma específica, um jeito específico, o que revela aí que
Deus seria essa entidade que tem um gosto específico para as coisas, né? Você pega a ideia de um ser humano como ele é, a ideia de uma árvore como ela é, do céu como ele é, poderiam ser de outro jeito, de outras cores, de outras formas, mas não. As coisas são como elas são, mas poderiam ser completamente diferentes. Já que elas não são completamente diferentes, isso prova que essa inteligência superior, ela existe. E para ele essa inteligência é Deus. O outro argumento é o argumento dos graus existentes. Esse argumento dos graus existentes mostra uma ideia de comparação. A gente precisa sempre ter parâmetros para comparar o que é melhor, o que é pior, o que é maior, o que é menor, e talvez deve existir uma medida que padroniza todas as outras. Deve existir algo com o qual todas as coisas podem se comparar. Para a gente buscar essa comparação, esse padrão, né, estabelecido, deve ser essa entidade suprema que o Tomás de Aquino chama de Deus, né? A medida aí de todas as coisas não está no homem, né? O homem percebe essa medida, mas essa medida deve estar em Deus. Deus deve ser o parâmetro perfeito de comparação, né? O maior de todos, o melhor de todos, para a gente poder perceber que existem graus variados aí, para a gente poder comparar, mas a comparação máxima é sempre feita em relação a Deus. Para a gente terminar aqui, o argumento teológico, né, mostra para a gente aí na quinta via de que todas as coisas têm uma finalidade, a mesma finalidade. Todas as coisas seguem um curso, e esse curso só pode ter sido definido também pelo ser primordial que o Tomás de Aquino fala que é justamente Deus. Então a gente percebe o seguinte na aula sobre Tomás de Aquino, ele usa a razão e usa o mundo material para tentar mostrar para a gente a existência de algo ligado à fé. Então, é uma fé mais raciocinada, mas no sentido de que primeiro vem o plano da razão. E muita gente pergunta para mim assim, Gui, mas por que ele faz isso, né? Por que Tomás de Aquino ele tenta usar a razão para explicar a fé e tenta juntar as duas coisas sem negá-las? Porque o Tomás de Aquino ele se preocupava muito em debater com os hereges, que ele chamava, né? Os que estavam contra a igreja. Ele falava o seguinte, eles usam a razão para desmistificar a fé. Então eu vou batalhar com eles no mesmo campo que eles usam, que é o campo da razão. E ele faz isso de uma forma extremamente genial. Só que ele não vai ser compreendido na época dele. A própria igreja e as universidades medievais que estão se desenvolvendo já nessa época não entendem muito essa ideia do Tomás de Aquino. Só que posteriormente vai ser uma das principais teorias que a igreja vai abarcar aí para poder gerar o seu sentido. Então, pessoal, vamos fazer uma revisão aqui do que a gente acabou de ver. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu que o contexto no qual Tomás de Aquino escreve é muito diferente do contexto do Agostinho de Hipona, Santo Agostinho. A gente viu que a Europa estava passando por várias transformações com o renascimento comercial e urbano e que isso deve ter influenciado as ideias desse grande filósofo. A gente também viu que ele tentava explicar a partir das ideias do Aristóteles sobre o mundo material a existência de Deus. Então essa mistura entre fé e razão, o Tomás de Aquino conseguiu ajeitar essa mistura de uma outra forma, falando que as revelações divinas elas são importantes, elas estão acima das revelações materiais, mas que elas não necessariamente precisam se negar. Tomás de Aquino também tenta provar para a gente, de acordo com 5 vias, 5 provas da existência de Deus, baseadas aí na teoria do Aristóteles, da causa eficiente, da noção de movimento. Ele traz para a gente aí 5 argumentos muito legais a gente pensar sobre a ideia de que Deus existe, que essa ideia não é uma ideia auto-evidente, a gente tem que procurar por ela e tem que usar a razão para compreendê-la ainda mais. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.